Olá pessoal, esta é a primeira de uma série de aulas sobre o método gráfico para a resolução de problemas de otimização. Nesta aula e nas próximas, nós vamos tratar de problemas de programação linear com apenas duas variáveis. E por que duas variáveis? Porque nós vamos resolver o problema graficamente. E para resolver com o gráfico, nós teremos que montar aqui os eixos coordenados. Então, colocaremos um eixo vertical e um eixo horizontal. Em um dos eixos, nós vamos utilizar a variável x1 e no outro eixo, nós vamos utilizar a variável x2. Então, nós vamos desenhar todas essas restrições dentro desse gráfico aqui. Vamos também representar a função objetivo dentro do gráfico e vamos determinar a solução ótima do problema de maneira visual, de maneira gráfica. Então, observem que esse problema que eu estou escrevendo de modo genérico tem quantas restrições a gente quiser. De modo geral, ele tem aqui m restrições. No entanto, o número de variáveis é sempre 2. Aqui, por último, eu coloquei que as duas variáveis são não negativas, porque esse é o caso mais comum. Mas também é possível resolver o problema se as variáveis puderem ser negativas também. E antes de nós começarmos a resolução, quero lembrar com vocês que uma equação escrita nessa forma aqui, A1x1 mais A2x2 igual a B, em que A1, A2 e B são três números, esse tipo de expressão determina uma reta, enquanto que uma inequação, que é uma expressão parecida, porém com um sinal de menor ou igual, ou então um sinal de maior ou igual, determina um semiplano. E no restante desse vídeo, nós vamos estar concentrados em como desenhar a reta e o semiplano a partir da expressão, a partir da inequação. Se você já souber como fazer isso, você pode pular para o próximo vídeo, onde nós vamos resolver os problemas de otimização do começo ao fim. Se você precisa relembrar ou aprender como desenhar uma reta e um semiplano, então continue neste vídeo até o final. Vejamos esse exemplo aqui no plano cartesiano, no R2. Primeiro, temos uma expressão de uma reta e logo abaixo o desenho que representa essa reta. O que esse desenho representa são todos os pontos que obedecem a esta equação. E como nós sabemos, nesse caso, esses pontos formam uma reta. Para esta segunda expressão, em que nós temos uma inequação, o gráfico representa a mesma coisa. Ele representa todos os pontos do plano que obedecem a esta expressão. E nesse caso, nós temos os pontos da reta nos quais temos a igualdade, ou seja, nesses pontos da reta, nós temos 2x1 mais 3x2 igual a 6, e todos esses pontos aqui que estão abaixo da reta, que representam a desigualdade, ou seja, nesses pontos, nós temos 2x1 mais 3x2 menor do que 6. Então, veja que se nós soubermos representar a reta, aí é uma questão de saber se os pontos da inequação estão acima dela ou estão abaixo dela. E é isso que nós veremos nos próximos exemplos. Muito bem, nós vamos então fazer o passo a passo, começando pela reta e depois desenhando o semiplano. Então, vamos pegar essa expressão aqui, que é a expressão que eu mostrei no slide anterior, e vamos escrever somente a equação da reta. Tenho aqui, então, 2x1 mais 3x2 igual a 6. Como é que a gente faz para desenhar uma reta? Para desenhar uma reta, nós precisamos de dois pontos dessa reta. E para desenhar esses dois pontos, nós podemos aqui fazer uma tabelinha. Eu vou colocar o x1, o x2, e aí eu preciso descobrir
dois pontos, dois valores para x1 e x2, de modo que eles satisfaçam esta equação. Uma forma simples de fazer isso é você escolher um valor para x1 e calcular o valor de x2 correspondente. Por exemplo, aqui vamos escolher um valor bem fácil para x1. Vamos escolher 0. Bom, se o x1 for igual a 0, como é que fica essa expressão? Fica 2 vezes 0 mais 3x2 igual a 6. E aí eu preciso descobrir qual é o valor de x2 que satisfaz essa equação. Bom, aqui está bem fácil. O x2 ele tem que ser igual a 6 dividido por 3, que é 2. Portanto, se o x1 for igual a 0, o x2 é igual a 2. E este é o primeiro ponto da reta. Vamos marcar esse ponto aqui no gráfico. Aqui nós temos cada quadradinho representando uma unidade, de modo que aqui está o ponto 2. Está o ponto com coordenada 0 para o x1 e coordenada 2 para o x2. Então, vamos marcar aqui o nosso primeiro ponto. Precisamos agora de um segundo ponto, e nós podemos fazer algo semelhante. Podemos escolher o valor de 0 para x2 e agora calcular o valor de x1. Pegando essa expressão aqui novamente, agora nós temos 2x1 mais 3 vezes 0, que é igual a 6. E daqui nós temos que o x1 vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Portanto, o segundo ponto da nossa reta é o ponto que tem coordenadas 3 e 0. Aqui no gráfico nós temos 1, 2 e 3. Portanto, este é o segundo ponto pelo qual a reta passa. Tendo esses dois pontos, basta agora desenhar uma reta passando por eles. Então, nós temos aqui a reta que representa esta equação. Mas o que nós queremos é representar a inequação, nós queremos representar o semiplano. E como eu comentei anteriormente, o semiplano vai ser ou a parte de cima da reta ou a parte de baixo da reta. E aí nós temos que saber qual das duas é a parte correta. Para saber qual é o lado correto da reta que representa esse semiplano, nós podemos escolher um ponto de cada lado e testar se as coordenadas desse ponto satisfazem essa expressão. Então, por exemplo, esse primeiro ponto é o ponto que tem coordenadas 4 e 2. Então, vamos pegar esses valores e substituir nessa expressão. Temos aqui, portanto, 2 vezes 4 mais 3 vezes 2. Fazendo a conta, nós vamos ter aqui 8 mais 6, que é igual a 14. E 14 é maior do que 6, de modo que este ponto não está obedecendo a essa expressão. Se o ponto não está obedecendo, esse daqui não é o lado correto que nós queremos. E daqui nós já poderíamos concluir que o lado de baixo é o lado correto. Porém, só para dar mais um exemplo, vamos fazer a conta com este ponto aqui. E esse ponto tem as coordenadas menos 2 para o x1 e a coordenada menos 1 para o x2. Substituindo esses valores na equação, nós teremos aqui 2 vezes menos 2 mais 3 vezes o menos 1. E fazendo as contas, aqui a gente tem menos 4 menos 3, que é menos 7. E menos 7 é menor do que 6. Portanto, este ponto satisfaz esta desigualdade. Se ele satisfaz, nós sabemos que esse daqui é o lado correto da reta que representa esse semiplano. Vamos agora ver um segundo exemplo, e aqui nós temos a expressão 5x1 menos 3x2 maior ou igual a 12.
Começamos escrevendo a equação da reta, portanto, 5x1 menos 3x2 igual a 12. E aqui nós precisamos encontrar dois pontos que satisfazem essa igualdade. Começamos aqui com a nossa tabelinha, fazendo x1 e x2. E aqui nós podemos escolher os valores que nós quisermos para x1 e x2. Normalmente nós escolhemos os valores 0, porque é o valor mais fácil de se calcular. Aqui, se nós tivermos o x1 igual a 0, então nós temos 5 vezes 0, que na verdade a gente não precisa nem escrever, porque vai dar 0, menos 3x2 igual a 12. E daqui nós tiramos que o x2 vai ser igual a menos 4. Portanto, o primeiro ponto que nós determinamos para essa reta é o ponto 0 e menos 4. Este ponto aqui no gráfico, ele tem coordenadas 0 para o x1 e menos 4 para o x2. Então, ele está aqui embaixo. Vamos marcar esse primeiro ponto aqui. Para o segundo ponto, vamos escolher 0 para o x2 e calcular o valor de x1. Então, pegando a expressão lá de cima, nós teremos aqui 5x1 menos 3 vezes 0, que dá 0, mas eu vou escrever aqui só para ficar completo, é igual a 12. E daqui nós temos que o x1 vai ser igual a 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 é igual a 2,4. Mas eu vou escrever aqui a fração, 12 dividido por 5. Aqui no gráfico, nós temos 1, 2, aqui o 3, portanto, 2,4 mais ou menos aqui. 12 dividido por 5. E aqui nós marcamos o segundo ponto. Vamos agora desenhar a reta passando por esses dois pontos. E o que nós precisamos saber agora é se o semiplano que nós queremos é a parte de cima ou de baixo dessa reta. E para isso, lembrando, nós temos que escolher um ponto e testar. E aí eu gostaria que você pensasse, qual é o ponto mais fácil de ser testado? Bom, o ponto mais fácil de ser testado é o ponto 0, 0, é a origem. Por quê? Porque se nós substituirmos na equação, não precisa nem fazer conta, vai ser tudo multiplicado por 0. Portanto, se nós substituirmos 0 para o valor de x1 e 0 para o valor de x2, a expressão que nós vamos obter é 0 desse lado maior ou igual a 12. E aí eu pergunto a vocês, essa expressão está correta? O 0 é maior ou igual a 12? E a resposta é não. Se a expressão não está correta, significa que o lado que contém esse ponto não é o lado que nós queremos. Portanto, o semiplano que representa essa inequação é o semiplano que está abaixo e à direita dessa reta. Vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo. E aqui nós temos a inequação menos x1 mais 2x2 maior ou igual a 0. Nós começamos escrevendo a equação, então, menos x1 mais 2x2 é igual a 0. E aqui, para escolher os pontos, vamos fazer a nossa tabela, x1 e x2, e depois selecionar um valor para x1. Como de costume, nós podemos escolher o valor 0 para x1 e substituir nesta equação. Aqui nós vamos ter, portanto, menos 0 mais 2x2 igual a 0. E o interessante é que aqui nós vamos obter que o x2 é igual a 0 também. Portanto, essa equação, e aliás, este tipo de equação, em que nós temos o valor do lado direito igual a 0, é um tipo de equação que passa pela origem.
O nosso primeiro ponto da reta é este ponto aqui, é o ponto 0, 0. E se a equação passa pela origem, então, aqui, tendo o ponto 0, 0, para o segundo ponto, eu não vou poder escolher o valor de 0 para o x2, pois nós iríamos obter o mesmo ponto novamente. Podemos escolher, por exemplo, o valor 2. Então, para x2 igual a 2, vamos calcular qual que será o valor de x1. Temos aqui menos x1 mais 2 vezes 2, que é o valor de x2, e isso daqui é igual a 0. Dessa equação, nós tiramos que o x1 é igual a 4. Portanto, o segundo ponto por onde essa reta passa é o ponto 4, 2. Aqui no gráfico, vejamos, temos 1, 2, 3 e 4. É a primeira coordenada desse segundo ponto. E depois a coordenada 2, que é a coordenada de x2 desse ponto. Portanto, aqui está o segundo ponto por onde essa reta passa. Vamos desenhar agora a reta. E resta para nós descobrir se nós queremos a parte de cima ou de baixo dessa reta. Para isso, nós temos que testar um ponto, e desta vez nós não podemos testar a origem, pois a origem está sobre a reta. Podemos, por exemplo, pegar esse ponto que está aqui. Esse ponto tem coordenada 2 para o x1 e coordenada 3 para o x2. Portanto, esse é o ponto 2, 3. E substituindo esses valores na expressão, nós vamos ter menos 2, que é o valor de x1, mais 2 vezes 3, que é o valor de x2. Aqui nós temos, portanto, menos 2 mais 6, que é igual a 4. E 4 é maior do que 0. Portanto, este é o lado correto da reta e que representa o semiplano desejado. Finalizamos assim esta videoaula e nas próximas nós vamos usar o que nós vimos nesta aula para resolver o problema de otimização. Nós vamos desenhar as restrições, vamos desenhar a função objetivo e encontrar o ponto ótimo do problema, se o ponto ótimo existir. Obrigado e até o próximo vídeo.